Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço a todos os irmãos e irmãs do Centro Espírita Renascer. Um abraço a todas as pessoas simpatizantes ou praticantes da doutrina espírita. Este momento em que estamos vivendo, que o mundo está passando com essa pandemia, que nos traz muito sofrimento e muita dor, aonde até a data de hoje, dia 12 de setembro, mais de 130 mil brasileiros morreram vitimados pela Covid-19. Então, nesse momento, nos traz um tema para refletirmos, para estudarmos nesse momento, que as mortes e desencarnes coletivos. E quando nós pensamos, nós falamos sobre as mortes ou desencarnes coletivos, a gente sempre lembra, no meio espírita, de uma história, ou seja, do incêndio do Gran Circo norte-americano, que ocorreu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1961. Mais de 3 mil pessoas estavam na plateia. Desse número, 503 mortos, sendo que 70% eram crianças. O incêndio foi criminoso, tendo sido ateado por um operário que havia trabalhado no circo e tinha sido dispensado. E por vingança ateou fogo, queimando o circo, o Gran Circo norte-americano. Chico Xavier, o grande apóstolo do Espiritismo, recebeu mensagem do espírito Humberto de Campos, onde ele elucidava o porquê de tantas mortes no circo. Segundo Humberto, no ano de 177 da era cristã, em Lyon, na França, para festejar a chegada de Lúcio Galo, um famoso guerreiro do imperador Marcos Aurélio, teriam que fazer algo inusitado. Além de dançarinas, de gladiadores, de atletas que iriam se apresentar no circo, como era costume naquela época, eles jogavam os cristões às feras para matá-los com flechadas envenenadas ou ateando fogo quando amarrados em postes. Como apenas matar cristãos se tornou comum, alguém propôs a ideia de molhar a arena com resina e cercar com farpas de madeira embebecidas em óleo. Reuniram crianças, mulheres e velhos cristãos e os colocaram na arena no dia da festa para Lúcio Galo. Atearam fogo na resina e nas farpas e soltaram cavalos para pisotear os cristãos. Em poucos minutos, os cristãos morriam queimados ou pisoteados pelos cavalos. Quase 1800 anos depois, os mesmos romanos de Lyon, que deram a ideia e prepararam a arena para queimar os cristãos, reencarnaram
e foram assistir ao espetáculo do Gran Circo norte-americano na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Quando desencarnaram da mesma maneira sobre o fogo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para melhor entendermos a questão das expiações coletivas, as mortes coletivas, os desencarnes coletivos, esclarece o espírito Cléia Duplantier na obra, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, livro que foi publicado em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apresentando estudos realizados por Kardec e que muitos não estão nas obras básicas do Espiritismo. Cléia Duplantier fala que é preciso ver o homem sob 3 aspectos: o indivíduo, o membro da família e, finalmente, o cidadão. Sobre cada um desses aspectos, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Em razão disso, existem as falhas do indivíduo, as da família e as da nação. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da lei, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Quando nós falamos de situações individuais, de débitos ou créditos que adquirimos nas nossas vidas, são os relacionados àqueles que nós individualmente realizamos. Outros débitos, outros créditos, também adquiridos, envolvem a família. Hoje em dia já não é tão praticado, mas no passado, não muito recente, famílias viviam em brigas, em pé de guerra, disputando poder, disputando heranças, disputando riquezas. Da mesma forma, as nações, os países também podem se endividar perante outras nações com os seus indivíduos que habitam, que moram naquele país, e que podem adquirir débitos pelas suas ações que irão ter que reparar no futuro. Morte e desencarne é a mesma coisa? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar elucidar durante essa nossa fala. E para levar a uma reflexão sobre morte e sobre desencarne, vamos levantar algumas questões do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Primeira obra básica da doutrina espírita, que é a obra que é a espinha dorsal do Espiritismo. Na questão 22A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? Ele está nesse momento falando sobre espírito e matéria. Então ele questiona os espíritos sobre que definição podeis dar da matéria. A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce sua ação. Os espíritos esclareceram a Kardec que
a matéria estar para receber o espírito. Ele é o laço que vai determinar a presença do espírito. Ele é um instrumento para ser utilizado pelo espírito. A questão 23. Que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então, os espíritos responderam a Kardec que o espírito, esse ser que habita a matéria, é o princípio inteligente do universo. E na questão 24, Kardec reforça a questão 23. O espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem no princípio comum, para vós são a mesma coisa. Então, os espíritos colocaram para Kardec que a inteligência é o atributo essencial, ou primordial do espírito. E que eles se confundem. Porque nós, no atual estágio evolutivo em que estamos, ainda não conseguimos compreender o que é essa inteligência e como esse espírito, essa inteligência, age sobre a matéria. Quando Kardec fala no Livro dos Espíritos sobre o princípio vital, ele fala sobre seres orgânicos e seres inorgânicos. E ele vai dar a definição do que é seres orgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, reproduzem e morrem. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Então Kardec está nos colocando que todo o ser vivo que existe no nosso mundo tem um princípio vital, tem um fluido vital que vai lhe dar a vida. Na questão 68, então ele pergunta: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Se os seres orgânicos têm um fluido que lhe dá vida, qual é a causa da morte, então, nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Então Kardec nos fala, os espíritos explicam para Kardec que quando se esgotam esse fluido vital que existe nos órgãos dos seres vivos, eles morrem. Na questão 71, a inteligência é um atributo do princípio vital? Nós vimos que anteriormente Kardec quis saber se a inteligência era um atributo do espírito. E os espíritos falaram que sim. Agora, ele pergunta se é também um atributo do princípio vital. Eles respondem que não. As plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. Então, a inteligência é apenas o atributo do espírito. O princípio vital dá apenas a vida orgânica, como a planta vive e não tem inteligência. Seguindo, a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, que dá com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, meios de estabelecer o intercâmbio com o mundo exterior. Então, a inteligência é essa faculdade especial
e que no homem se junta a vontade de agir. Quando nós falamos de inteligência, nós pensamos nos animais que também têm uma inteligência, mas uma inteligência instintiva. O homem não. O homem tem uma inteligência consciente da sua existência, tem uma individualidade. E que essa individualidade, essa inteligência, é que vai estabelecer o intercâmbio com todo o mundo exterior, ou com as outras pessoas, com tudo que existe no mundo. É a nossa inteligência que vai dar essa condição de interagirmos com as outras coisas. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos falar no capítulo 2 sobre a encarnação dos espíritos, na questão 136A, ele pergunta: o corpo pode existir sem alma? Sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, naquele tempo que Kardec codificou a doutrina espírita, essa questão poderia até parecer um pouco estranha. Como um corpo iria viver sem a alma? Mas os espíritos esclarecem que é o princípio vital, é o fluido vital que dá a vida e não a alma. Então, quando se esgota esse fluido vital, a alma vai poder deixar o corpo. E não o contrário. Não é quando o espírito deixa o corpo que o corpo morre. É quando o corpo morre é que o espírito vai deixar o seu corpo. Retorno da vida corporal à vida espiritual. Nesse momento, quando a gente fala do retorno à vida corporal, à vida espiritual, nós podemos pensar sobre a morte e sobre o desencarne. E na questão 149, Kardec pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual. Momentaneamente, o espírito vai estar encarnado na matéria. Com a morte da matéria, ele vai retornar ao plano espiritual. Na questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Rompido os laços que o retinham, ela se liberta. Como nós já explicamos, a partir do momento em que a matéria morre, os laços que prendem o espírito se desfazem e o espírito se liberta, retornando ao plano espiritual. Na questão 156, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, mas nada mais há que a vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Hoje nós sabemos que o desenvolvimento da ciência, que o avanço da medicina,
O corpo pode permanecer com vida durante um certo período, através dos mecanismos de ventilação. Quando cessa a vida, quando o nosso cérebro ele para de funcionar e a alma pode se libertar do corpo, o corpo pode se manter com vida através desses equipamentos que vai fazer com que o coração continue a bombear o sangue para o pulmão e para os outros órgãos, para mantê-lo com vida durante um certo período. Então, a partir desse princípio de que nós já vimos que a morte é a extinção do fluido vital e que com a morte o espírito retorna ao plano espiritual. Nós podemos já pensar mais um pouco sobre desencarnação e sobre a morte. Desencarnação ou desencarne é o termo utilizado pela doutrina espírita para designar o processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorna ao plano espiritual. Este desligamento se dá quando ocorre a morte do corpo material. Então, para as demais religiões, as demais ciências que estudam essa relação de vida e morte, a desencarnação não é entendida, ou não é compreendida, ou não é aceita. Porque, como nós vimos na explicação da doutrina espírita, o desencarne é o desligamento que se dá quando ocorre a morte do corpo material. Então, quando nós estudamos o assunto, aprendemos que a morte significa a extinção da vida, cessação completa e definitiva da vida orgânica. Porém, a desencarnação, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao despreendimento do espírito das coisas terrenas, sejam elas físicas ou emocionais. Então, a partir daí, nós podemos responder a duas perguntas. A primeira pergunta: é possível, então, morrer e não desencarnar? É possível morrer e não desencarnar? É a nossa primeira pergunta. E a segunda: é possível desencarnar e não morrer? É possível desencarnar e não morrer? A segunda pergunta. Se o corpo do indivíduo morre porque se extinguiu o fluido vital relativo à cota de existência orgânica para a qual a vida material dependia daquele fluido, a quantidade de fluido se extinguiu e houve a morte, o caminho natural é que o espírito também se desprendesse da matéria. O espírito que já não mais continuará com aquela vida física também pudesse se libertar definitivo das questões materiais. Deveria, porém, também desencarnar no exato momento da morte. Mas não é assim que ocorre na prática. Morrer e não desencarnar é muito mais comum do que poderíamos imaginar à primeira vista.
O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos fala que a morte é um fenômeno biológico. Desencarnação é um fenômeno de libertação do espírito. A desencarnação pode ser rápida, logo após a morte, ou se alonga em estado de perturbação, conforme a disposição psíquica e emocionais do ser espiritual. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. O suicídio direto. O suicídio direto, uma morte é uma morte violenta. A morte não liberta, ao contrário. O prolongamento das aflições aumenta pelas dores morais. Então, no suicídio direto, ao contrário de libertação, é um prolongamento das aflições, pelas fixações mentais que enlouquecem todo aquele que planejou fugir dos problemas, das dores, das provas e das expiações, que estavam programados para aquela encarnação. Então, o espírito dessa pessoa que suicidou vai passar por um longo período de perturbação, que pode durar dias, meses, anos, séculos às vezes, de sofrimento e dor. Morrer e logo desencarnar e libertar-se é necessário ter merecimento. Como cada homem tem a vida de que precisa na Terra, para crescer e ser feliz, cada um tem a morte a que faz jus, em razão dos atos praticados nessa ou em outras encarnações. Então, tão logo ocorre a interrupção da vida orgânica, o homem de bem se desprende dos despojos físicos e as suas implicações com o plano material, alcançando a libertação e o retorno feliz ao lar espiritual, que o aguarda após a experiência evolutiva concluída. Então, para o homem de bem, para aquela pessoa que soube viver de acordo com os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, com o que Deus quer de nós, que é fazer o bem, praticar o amor e a caridade, para esse homem, para essa pessoa, o desembaraço com a matéria será muito mais fácil e muito mais rápido. Então consideramos, é possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. A existência terrena é valiosa oportunidade de evolução espiritual. Enquanto aqui estivermos, devemos cumprir disciplinadamente as etapas a que somos submetidos, pela necessidade de melhoria e de evolução. Então, morte e desencarne, como nós podemos observar, não é o mesmo processo. A morte é o processo físico e o desencarne é o processo psicológico ou o processo
espiritual. Então nós podemos afirmar que existem morte coletiva ou mortes coletivas, mas não existe desencarne coletivo. O desencarne, ele é individual. Cada um vai responder pelo que fez. A morte é o momento. A morte é a forma com que o fluido vital vai se extinguir do corpo material. E o desencarne é a libertação. Para finalizar nossas palavras, e para melhor o entendimento do que seja essa morte e esse desencarne, vamos contar uma historinha. Vamos analisar que, teoricamente, hipoteticamente, no incêndio do Gran Circo norte-americano, lá na cidade de Niterói, em 1961, estavam assistindo o espetáculo duas pessoas muito conhecidas no nosso país. Irmã Dulce e o cangaceiro Lampião. Irmã Dulce, como nós sabemos, até há pouco tempo, foi considerada ou foi canonizada pela Igreja Católica como Irmã Dulce dos pobres, Santa Irmã Dulce dos pobres. Uma pessoa que viveu corretamente, teve uma vida dedicada ao auxílio, ao amparo das pessoas mais necessitadas. Amparou, socorreu as pessoas doentes, enfermos, com todo o amor, com todo o carinho, praticando a maior caridade para com o próximo, dedicando a sua vida em benefício de amparar e de auxiliar as pessoas mais necessitadas. Por outro lado, Virgulino Lampião, o cangaceiro, que aterrorizava o Nordeste brasileiro, que saqueava cidades, matava homens, mulheres, com todo requinte de crueldade, ateava fogo nas casas, incendiando cidades inteiras, que agia sempre com uma grande maldade, eles estavam, então, no Gran Circo norte-americano e morreram, vitimados pelo fogo. A morte, a causa foi a mesma para essas duas almas, para esses dois espíritos. E o desencarne? Como seria, ou como foi o desencarne dessas duas personalidades da história do Brasil? A cada um segundo as suas obras, como nos ensinou o Mestre Jesus. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem todos com a paz do Mestre Jesus.